senhor vice-presidente, vereador Renato, excelentíssimo senhor primeiro secretário Hélio Ecar, demais edis, e cumprimentando o Carlos Mestrogito, o ponta direita do seu Ítalo, eu cumprimento a todos os presentes. Meus amigos, eu ouvi as palavras do vereador Fernando, e nesse momento estou tendo a alegria de falar para a sua bolsa, que só caminha quem dá passos. E nunca ninguém, tal cara, caminhou, deu um passo sequer para se falar sobre a pesca do arpão, que era uma coisa predatória, nem a sociedade civil, nem esta Casa de Leis. Então, quando eu ouço o vereador falar, eu fico emocionado, dá vontade de abraçá-lo e dizer que só caminha, vereador Fernando, quem dá passos. Parado, vereador Fernando, ninguém caminha. Nem Pero Vaz de caminha. Ainda mais o senhor. Bem, muito interessante o que ele disse, que deveria compor com outras pessoas a lei. E eu acho muito interessante que os doutos da nossa comunidade, nunca levantou a bandeira que não fosse por interesse financeiro, por interesse pessoal ou por interesse político. Esse presidente do Yacht Clube vem aqui sem interesse pessoal, sem interesse financeiro e sem interesse político, apenas como ideal de vida. E não estou só nessa caminhada. Fui ousado em fazer um ofício em nome do clube. Assim, o estatuto daquele clube me determina que eu tenho direito a isso. Mas temos sim outras pessoas ladeando tal projeto de lei. Não viemos apenas participar de uma sessão, como é meu costume quando não venho, vejo em casa, apenas como assistentes. Viemos aqui, sim, trabalhar. Não quero falar a palavra avançar, porque esse verbo avançar só serve para quem caminha, não serve para quem não tem atitude de coerência, de responsabilidade e que levante uma bandeira, que seja uma bandeira da integridade. Bem, queria dar uma boa noite aos internautas, que para os senhores contam muito. Eles veem e podem analisar, e ano que vem podem ratificar ou deixar de ratificar o trabalho dos senhores. Eu quero saudar o presidente da EAPEC, a Associação Itaocarense de Apoio à Pesca Esportiva e Competições, doutor Alisson, que juntos construímos a lei que vai ser apresentada aqui hoje. O vereador Renato, o qual votei na última eleição e não voto mais, ele sabe disso. Eu só tenho uma cara, mas permitiu que nós construíssemos juntos a lei que vai ser apresentada aqui hoje. E na entrada o vereador Fernando me disse que não devia ser votada hoje. Falei, vota contra. Mas ela vai ser apresentada hoje. Porque eu não conheço nada que é grande, deixou de começar quando era pequeno. O elefante nasce grande porque é a criatura dele, mas ele nasce pequeno comparado com seus pais. O objetivo nosso, que não é financeiro, não pedimos verba para isso, e nem almejamos, e nem pensamos, não é político, porque não somos, tanto o IAT quanto a associação, não pensamos nem sonhamos com isso. E também não é pessoal, porque quem gosta de aplausos são os atores, e nós não somos atores, nós fazemos parte da municipalidade, nós representamos os munícipes. Senhores vereadores, eu não estaria aqui nessa noite se não acreditasse nessa casa. Eu não estaria aqui nessa noite representando o Yacht Clube e falando como uma simbiose, como diz o latim, duas vidas em uma, que é a associação e o Yacht, se não acreditássemos nos senhores vereadores. A força do povo está aqui. Para isso os senhores foram eleitos. Para isso o senhor recebe os salários. Para advogar. A palavra vereador nada mais é do que advogado do povo. Acabamos de ver aqui o vereador Jadson defender algo. Acabamos de ouvir a nova vereadora Aveline,
de defender algo. O nosso amigo vereador Isaías também defender como outros. Enfim, essa é a finalidade. Não viemos aqui com pires na mão, que não precisamos. Não viemos aqui pedir socorro, porque também não precisamos. Nós viemos pedir aqui, unir as mãos aos senhores, abrir a nossa parceria da sociedade civil e organizada, para almejarmos não ficar somente na lei municipal. Isso para nós é pequeno. Se os senhores não sabiam, nós somos guerreiros. Hoje eu fui a Campos, tive com o vereador Abdo Neme, líder do governo. Vai aprovar lá depois daqui. Liguei para o meu sobrinho, que é vereador e presidente da Câmara, foi presidente da Câmara em Cantagalo, Ciro Fernandes. Vai aprovar lá. Iremos a Peribé, iremos a São Fidélis e a Cambuci, que já está alinhavado. Me desculpem falar para algo morto, representado pela mala que está ali do vereador Fernando Assênio. Não vamos caminhar, senhor Fernando, e não precisamos da ajuda do senhor, porque fazer um discurso aqui inócuo, querendo usar a conversa que ele teve lá embaixo, que a sessão começou, e ele ficou lá embaixo uns 20 minutos após a sessão iniciar, conversando com outras pessoas, não dando valor, eu fico com vergonha de vir à tribuna num dia como esse. Senhores vereadores, está gravado no túmulo de Martin Luther King algo fantástico, dizendo assim: entraram no meu jardim e roubaram uma flor. No outro dia, entraram sem estar escondidos, pisaram nas flores e mataram meu cão. No terceiro dia, o mais frágil entrou na minha casa. Por não termos falado nada, roubar a minha voz e roubar a nossa voz. Sem voz, nós não tínhamos mais nada o que reclamar. E diz o final assim: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que se enfrente. Senhores edis, devemos preocupar-nos mais com a nossa consciência do que com a nossa reputação. Porque a consciência é realmente o que nós somos. E a nossa reputação é aquilo que os outros falam de nós. E o que falam de nós, nós não estamos preocupados com eles. Bem, nessa noite estamos aqui para exigir ações heróicas. Mas formamos parceria e contarmos com o compromisso e dever de cada um dos senhores para com os italcarenses e para o futuro do nosso Rio Paraíba. Estamos chegando no período da Piracema. A Piracema não foi os doutos que criaram essa palavra, foram os índios. Pira, na linguagem indígena, quer dizer peixe. Sema, na linguagem indígena, quer dizer subir. A subida dos peixes, Piracema quer dizer isso. E não foram os doutos que ensinaram isso para nós, não. Mais vale um pé no chão, que tenha coragem de desbravar, do que um douto que se esconde atrás das máscaras que existem e que são vendidas, doadas e emprestadas em nossa sociedade. Os índios, na sua sabedoria, percebiam na época a movimentação dos peixes, que eles saíam para o acasalamento, para a fertilização. O termo não importa, o que importa é a ação aqui nessa noite. Hoje, com a falta de chuva, os peixes estão vivendo praticamente encurralados com a seca do Rio Paraíba. Com a pesca predatória existente em nosso município, onde são praticadas por muitos pescadores desumanos com seus caniços, redinhas, arpões e etc. Cito aqui companheiros nossos do Clube do Iate, cito aqui pescadores da sociedade civil, e tenho a coragem. A palavra coragem, ela vem do latim cor, que quer dizer coração. Agem quer dizer força. Coragem é a força que vem do coração. E eu quero disponibilizar aos senhores vereadores hoje fotos bonitas de Matança de Dourado, e não tenho vergonha nem medo de expor a foto dos autores. É responsabilidade minha. Puxo para mim
a responsabilidade. Aqui vocês estão vendo peixe, isso aqui, olha. Aqui foram um rapaz conhecido como Simval. Matou 24 roubados no mesmo dia. Aqui são as fotos dos artistas que estão escrevendo a história obscura numa folha também obscura. Quero disponibilizar aos senhores, ao senhor presidente, essas fotos. Porque se eles pensam que são atores e são heróis, muito pelo contrário. Herói é aquele homem que sabe segurar, se manter e prover o seu interior. Dizia o sábio Rui Barbosa que dentro de cada homem existe um leão que ruge e um Cristo que chora. E esses predadores, que não são somente o pessoal do arpão, não estamos aqui para crucificar somente o pessoal do arpão. Existem na nossa sociedade, e eu gostaria muito que Itaocara não tivesse muro, senhor presidente. Porque se Itaocara hoje não tivesse muro, pelo menos nós poderíamos usar literalmente que muitos dos nossos pescadores não estavam no cima do muro essa hora, mas estão em cima do muro e não têm coragem de comparecer a esta casa para pleitear algo que seja não em benefício próprio, mas em benefício do futuro. Não vou falar do Brasil, não vou falar do Estado, vou pegar o montinho de terra do Estado do Rio de Janeiro, que é Itaocara. Aqui, defender o nosso município. E defender o nosso município, repito as três coisas: sem pretensão de dinheiro, sem pretensões políticas, sem pretensões de promoção social. O que nós queremos? No século V a.C., Lao Tse era um filósofo chinês. Ele dizia o seguinte: se você der um peixe ao homem, ele se alimenta por aquele dia. Mas se você ensinar esse homem a pescar, o alimentará por toda a vida. Nós já ouvimos falar, quem disse isso foi isso 5 séculos antes de Cristo. Só que eu digo o seguinte: ensinaram a pescar demais. Hoje, nossos companheiros de clube, nossos companheiros de associação, não pescam só por hoje. Eles se sentem grandes quando falam: peguei 8, peguei 15. E outra, segundo os pescadores, que não é o meu caso, eu sou soldado, eles são os comandantes. Soldado cumpre, soldado realiza. Segundo eles, é a maior sorte de um pescador pegar um dourado macho acima de 9 quilos. Confirma isso? A maioria são fêmeas. E a quantidade de peixes que estão sendo encontrados mortos, senhor presidente, e demais vereadores, mortos, porque tal qual como o homem com seu bodoque, ele errava a caça, acertava às vezes de raspão, quem caçava de espingarda de chumbinho às vezes acertava e não matava, eles também acertam nos peixes, ferem os peixes, e os pescadores estão encontrando quantidade grande de peixes mortos após serem perfurados e não forem capturados. Senhor presidente, o senhor deve lembrar, e os demais, do camarão pitu. É uma história do passado, como o Patápio Silva, como o Banier, como Dona Zosa, como o carroceiro que morava aqui na casa, aqui, o seu Daquim, que puxava o lixo todo de Itaocara numa carroça de burro. Isso é história do passado. Porque nós não tivemos a coragem de vir à tribuna dessa casa falar do que acontecia na época. E o ser humano, com o seu espírito animalesco que tem, começou a pegar o camarão com as mãos. E depois começou a introduzir o oxigênio. E nós ficamos calados, igual o que está escrito no túmulo de Martin Luther King. Primeira vez eles entraram e apanharam uma flor.
A segunda entraram, pisaram nas rosas, ainda mataram meu cão. E sabe o que aconteceram? Acabou com uma coisa que trazia turismo para Itaocara. E eu não estou aqui para ficar chorando e reclamando pelo leite derramado. Mas também não estou aqui para ouvir um discurso vazio e incoerente, tal qual a atitude do senhor cadeira vazia. Os senhores, lógico que os senhores têm que avaliar, não, desculpe o termo, melhorar, qualificar essa lei. Lógico que sim. Nada na vida nasce pronto. Nada nesta vida nasce pronto. Seria em demasia que o vereador Renato, que assinou o projeto de lei, achasse que essa lei terminaria aqui. Se ontem mesmo nós mexemos nela, e se hoje eu estava em Campos, o Alisson ligou para mim, eu vim na Câmara para acrescentar uma palavra, com autorização e permissão do vereador. E o senhor vereador, quando disse que o vereador Fernando, quando ele falou que teve que chamar os pescadores, chamar a sociedade, eu me reporto há quase 3 anos atrás, quando havia na quadra de Itaocara aquela escolha dos nomes dos secretários. Aquilo foi algo belo, maravilhoso. Quando se já levava um nome, ele me provoca isso, não está aqui, mas está gravado, passem o áudio para ele. Nós não estamos aqui para fazer gracinha. Os senhores devem me lembrar da escolinha do professor Raimundo, que tinha uma aluna que chamava Flora Própolis. Alguém dos senhores lembra disso? Quando chamava o nome dela, falava, viva a natureza! Não viemos aqui para brincar, viva a natureza! Por isso que nós podemos falar, doutor Alisson, não queremos dinheiro, não queremos cargo político e não queremos promoção social. Nós queremos respeito e parceria com os senhores. Por isso é que nós estamos aqui hoje. E repito, se eu não confiasse nessa Casa de Leis, eu não estaria aqui. Eu não teria vindo aqui. Eu não teria usado o nome do Yacht Clube para solicitar um espaço sugênesis, que até hoje nunca ninguém, tal qual. Aqui, eu quero passar para a mão dos senhores, o único torneio legalizado que já aconteceu até hoje no Noroeste Fluminense, segundo o Ministério da Pesca. Vou passar para a mão dos senhores aqui. Veio errada a primeira. Embaixo incluiu, erroneamente, a palavra subaquática. Mas com os contatos que nós temos em Brasília, que o requeijão, o doce de leite, a linguiça, a manteiga, abre. Hoje está em minha mão e passo para o senhor o certificado assinado pelo Ministério da Pesca. O único no Noroeste, segundo os arquivos do Ministério da Pesca. Bem, os pescadores, além deles pescarem em excesso, além deles exigirem, ou melhor, exporem seus troféus, além de eles exporem seus troféus, para nós eles são perdedores, porque não sabem o limite do ser humano. Para nós é ponto negativo. Para nós é ponto negativo. E o senhor sabe, vereador Renato, que nós, ainda este ano, iremos na Alerj. Não ficaremos somente em Itaocara. O nosso objetivo é fecharmos as câmaras de vereadores da região toda, do Noroeste aqui, e iremos para a Alerj. Cada um com o canal do seu deputado. O vereador Reinaldo tem um deputado que ele tem acesso. O vereador Renato tem. O vereador Batista tem, o vereador Rui, o vereador Jaderson, que já até falou, o vereador Isaías, o vereador Manel Pressão, a vereadora Aveline, o vereador Robertinho Cruz. E está muito bom. E está muito bom. Nós não pararemos no primeiro capítulo. Hoje é o primeiro capítulo de um livro. Eu queria, para finalizar, eu vou finalizar 2 vezes, um fato muito relevante acontecido no México,
Foi quando Fernando Cortés chegou na Espanha e ele tinha 6 para 8 navios. Ele aportou, desceram 150, 160 soldados, isso é verídico, procurem na história que verão. E ele virou para os soldados e falou: escuta, quem quer voltar para sua pátria? Ninguém respondeu nada. Ele falou: queime os navios. E queimaram os navios. Aí era o quê? Vencer ou morrer. É isso que nós estamos usando a tribuna hoje. Não estamos usando a tribuna para perder, senhor presidente. Porque aqui tem pessoas idôneas e responsáveis que ocupam cadeiras aqui, eleita pelo povo, escolhida pelo povo. E que são advogados do povo. Hoje, para nós, é vencer ou vencer. Não temos outra tônica na nossa fala. Eu já disse uma vez nessa tribuna que o lixo só muda de lugar se alguém se dispuser a varrê-lo. Nós precisamos varrer do nosso município, ecoar nos outros municípios a mudança em nossa casa. Em Nova York, acredito que o senhor já conhece também, em Nova York fizeram uma greve de garis. Eles fizeram uma greve em Nova York, dei sorte de estarmos. Lá não tem terreno baldio, terreno vazio. Nova York não tem. E a greve de garis de 5 dias lá representa aqui 30 dias, é uma loucura. E começaram a ter, né, os sindicatos, tal, os parceiros com dificuldades. Até que, isso aí eu não presenciei, mas escutei, que numa das reuniões, um síndico de um prédio, tinha solução para cá, solução, um síndico falou assim: eu tenho uma solução. Todo mundo deu aquelas gargalhadas achando que era uma coisa ridícula. Qual é a solução? Falei: limparemos Nova York em 15 minutos. Mais gargalhadas. Qual é a sua posição? Ele falou assim: cada um limpe a sua calçada em frente à sua casa. Nova York ficará limpo em 15 minutos. Hoje, senhores edis, homens de responsabilidades, senhora de responsabilidade, vereadores coerentes, coesos, nós precisamos, nesses 15 minutos, aprovar algo que vai ecoar em lugares distantes. Nós temos certeza disso. Nós não estamos aqui para crucificar o pescador de arpão, nós não estamos aqui para crucificar aquele que sai de barco e molinete normal. Nós não estamos aqui para crucificar a redinha, que o perigo da redinha não é quando ela traz, é que ela agarra muito no fundo, a quantidade de peixe que só Deus pode qualificar e quantificar, que ficam agarrados no fundo do Rio Paraíba. Senhor presidente, nós agradecemos, passo as mãos de Vossa Excelência as fotos, nós agradecemos a Vossa Excelência, nós agradecemos demais edis, agradecendo a mesa diretora, eu agradeço a tudo que essa casa vai prover para que nós possamos criar raízes. Nós possamos criar raízes. Se alguém falar que nós somos radicais, concordem, porque ser radical, no teor da sua palavra, no radical da palavra, ser radical é ter raízes, é criar raízes. Então nós queremos criar raízes para efetivarmos, sim, algo que seja beneficente para todos os munícipes. Lá no quadro de aviso tem um convite do Torneio do Dourado, que nós vamos fazer nesse sábado. Mesmo que os senhores não pesquem, à noite ele é aberto à sociedade. O jantar com música ao vivo, quem for, paga R$20 por pessoa, se pagar 50, tem direito à camisa. Não tem objetivo de lucro. Muito pelo contrário, nós estamos torcendo para dar prejuízo. Nós estamos torcendo, se é loucura, não é loucura, não. Todas as vezes que você usa dinheiro do outro, você não valoriza tanto quanto usa o seu. O clube tem que pagar para que seja realizado um torneio desse. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção.
Estou terminando com 19 minutos e 52 segundos, que eu cronometrei, e termino novamente me dirigindo ao ponta direita do seu ídolo, Carlos Mestrogito, né? Que você, Carlos, nas suas andanças aí, possa levar uma história diferente daquelas que contam dos nobres vereadores. Quem vem aqui sabe como é escrever, como se escreve o livro do Legislativo. E esse livro que eu falei do primeiro capítulo, hoje nós estamos escrevendo o primeiro capítulo, mas nós voltaremos aqui ainda, iremos aos outros municípios e iremos na Alerj para escrever mais capítulos desse livro que escreveremos juntos. Uma boa noite, muito obrigado.